Para você, uma ótima noite. No ar, mais uma edição do Plantão 47 especial aqui pela TV Plan. Hoje, feriado, hein, gente? 13 de maio, dia de São Benedito. Ano passado, uma hora dessas, estávamos aqui exibindo também essa edição especial do Plantão, mas a cidade toda estava em festa, feriado municipal. Muita gente passando pelas áreas centrais da cidade, principalmente ali na região da Igreja de São Benedito, onde, tradicionalmente, há mais de 100 anos, acontecia essa festa, tombada aqui, pelo patrimônio histórico de Poços de Caldas e cultural também. Fato é que o mundo mudou, de um ano para cá. Uma pandemia chegou para, de certa forma, deixar, todo mundo ansioso, com medo. E, de certa forma, mesmo com a ação das políticas públicas, tanto no Brasil quanto em outros países, a sensação que nós temos até hoje é de que a maioria das pessoas estão um pouco ainda sem rumo. Por isso, nós estamos tomando cuidado, inclusive, de gravar as edições especiais do Plantão 47, tocando nesse assunto. Covid-19, coronavírus. O programa é gravado, mas você pode encaminhar para a gente a sua mensagem através da nossa página no facebook.com/tvplanweb. É claro que essa pandemia interfere na questão da saúde e na questão do trabalho também. Por isso eu recebo hoje aqui ela que é engenheira de segurança do trabalho, Coralina Vidal. Boa noite, Coralina. Bem-vinda ao Plantão. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite, Paulo. Boa noite, doutor Aureliano. Muito obrigada pelo convite. Estamos aqui para falar de um assunto que já não é tão novo, mas que traz tanta coisa nova para a gente, que a gente ainda está descobrindo muita coisa, a gente não tem dados e cada dia é uma novidade, é uma nova forma de viver que a gente está se adaptando. Ele que já participou de outras edições do Plantão 47 especial, doutor Aureliano, médico, cardiologista. Boa noite, bem-vindo ao Plantão, doutor Aureliano. Boa noite, Paulo Marcelo. Muito obrigado aí mais uma vez por poder participar aqui do seu programa, que é líder de audiência aí, que eu assisto todos os dias. E vamos aí, tirar as dúvidas dos telespectadores, quanto a essa nova doença que está assustando todos nós, Com certeza está assustando a todos. Eu tenho um recado para você antes de entrarmos literalmente no tema do programa de hoje. Vamos até Artipel, acompanhe comigo o recado. Ô, gente, você sabe o que é lettering? É a arte de desenhar letras. Além do mais, é a maior sensação do momento. Agora, você sabe o que é melhor? Na Papelaria Artipel, você encontra todas as canetas para arrasar, hein? Quer mais uma novidade? A Artipel está disponibilizando uma apostila da Stabilo de graça para todos os clientes. É só solicitar lá pelo Instagram, @artipelpapelaria. Artipel, na Assis 674, na Rio de Janeiro 121. O Instagram tá super bacana, segue lá, @artipelpapelaria. Bom, no dia 1º de maio, dia do trabalhador, o comércio aqui em Poços de Caldas, através do decreto do prefeito Sérgio Azevedo, voltou a funcionar parcialmente. Eu disse na abertura, Coralina, que essa pandemia ela interferiu na questão do trabalho também. Cada segmento está tendo que se adaptar a este momento que nós estamos passando. Exatamente. Cada segmento, cada município, cada estado está trabalhando de uma forma diferente, cada um vai se adaptando de acordo com as situações que vão sendo encontradas em cada localidade. Na parte de segurança do trabalho, saúde e segurança do trabalho, o que é isso? É uma junção de medidas e procedimentos que são utilizados para cuidar da saúde física, integridade física e mental do trabalhador. Então a gente tinha uma forma de trabalho que está sendo toda adaptada com essa nova situação. Porém, o que é importante a gente colocar é que, apesar de legislações trazendo uma flexibilização na parte de segurança do trabalho, é fundamental que as medidas que antes eram adotadas sejam mantidas para preservar exatamente a saúde física, a integridade física e mental do trabalhador. Porque não é porque a gente chegou com essa situação da pandemia que as outras situações deixam de acontecer. Então a gente não tem só o Covid acontecendo, a gente tem outras situações no ambiente de trabalho que continuam acontecendo. Embora muitos locais alteraram a forma de trabalho, estão se adaptando, ainda assim continuam acontecendo acidentes.
Acidentes do trabalho. Acidentes do trabalho continuam acontecendo, né? E ainda mais que você está trabalhando em uma forma diferente. Então, muitas empresas implementam, isso falando em empresas maiores, né? Implementam uma forma nova de trabalho, os profissionais vão desenvolver atividade em casa, outros fazem alteração de horários de trabalho, turmas de trabalho. Então, embora a gente tenha a MP, que é uma medida provisória, 927 de 2020, que ela foi lançada em março, dia 22 de março, dando essa flexibilização em muitos aspectos na parte de trabalho, é fundamental que a gente deva seguir, né, que a gente siga o que já era feito de controle. Então, essa flexibilização, ela altera prazos para execução de exames, né, muda esquema de exames, de treinamentos, mas para as empresas que puderem manter o que era feito, mantenham. Para as empresas que não tinham implementação de segurança do trabalho, esse é um momento mais crítico, né? Porque você já não tinha aquela implementação e agora você tem que implementar tudo do zero, então fica mais complicado. Essa flexibilização já tem a ver com a pandemia? Já, não, ela foi lançada exatamente por conta da pandemia. Por conta da pandemia. Porque, assim, para a parte de segurança do trabalho, a gente tem os exames médicos que precisam ser feitos, né, periodicamente. Então, a gente já tem esse periódico estabelecido na norma. Então, quando você é contratado, você tem que fazer os exames admissionais. A partir de um período de trabalho, dependendo da atividade que você desempenha, você precisa fazer os exames periódicos. E quando você sai do seu emprego, você tem que fazer o exame demissional. Então, por conta da situação, o exame admissional e o periódico, você não precisa fazer ele agora. Então, por isso que eu falo que tem essa flexibilização. Eles não tiraram o demissional, então se você demite, é necessário fazer o exame demissional. De certa forma, pegou todos vocês de surpresa também, Sim. Os profissionais que atuam nessa frente. Né? Essa parte ela está mais voltada para a área médica, mas para a parte de segurança do trabalho, tem os prazos para você dar treinamentos da área, né, ou outros procedimentos que você deveria fazer, alterou. Agora os treinamentos eles podem ser online, não precisa fazer, se você precisasse fazer agora, nesse período, após ser sancionada essa medida provisória, se você precisasse fazer os exames, os treinamentos, Sim, os treinamentos, você pode fazer ele ano que vem. Só que ela não é retroativa. Se você já estava com seus treinamentos atrasados, ou então se é um funcionário novo entrando na empresa, e ele vai trabalhar, por exemplo, com trabalho em altura, ele tem que fazer, independente dessa flexibilização. Ele tem que fazer, então. Tem que fazer. Bacana. Eu tenho mais um recado da Clínica São Camilo. Acompanhe comigo. Olha, pessoal, em tempos de coronavírus, resolva todas as questões relacionadas à saúde em um só lugar. A Clínica São Camilo, lá com o meu grande amigo e irmão Dr. Aureliano, vai mudar a sua saúde. Consultas, exames laboratoriais, ultrassom, exames cardiológicos e são diversas especialidades esperando por você, tá bom? Lembrando que você pode agendar o seu atendimento pelo 3064-9272 ou no site clinicasaocamilopc.com.br. A Clínica São Camilo fica na Zona Sul, na Jaçanã Musa dos Santos, no Conjunto Habitacional. Clínica São Camilo, na Zona Sul da cidade, na Jaçanã Musa dos Santos. Um abraço lá a toda a equipe da Clínica São Camilo. De certa forma, os profissionais de saúde também, né, foram pegos de surpresa, como a Coralina disse há pouco. Né? Não é só o Covid-19. Outras doenças também, né, estão sendo tratadas neste momento, por exemplo. Isso, Paulo. O que o Covid trouxe de ensinamento foi o mesmo ensinamento de 2009, com a epidemia de H1N1, só que a gente deixou se perder. Né? Aqueles cuidados de higiene que a gente teve que ter em 2019, a gente perdeu e acabou voltando agora, tendo que reaprender todos esses cuidados. Com esses cuidados contra o Covid, lavar as mãos, usar as máscaras, não tocar, abraçar, está ocorrendo um número menor de doenças infecto-contagiosas, como pneumonias, as gripes comuns, diarreias. Então a gente observa no meio hospitalar uma diminuição do número desse tipo de internação, ou seja, as medidas contra o Covid até melhoram, diminuem a incidência das outras doenças contagiosas. Claro que as outras afecções, né, que não são infecções, mas tipo as cardiopatias, né, as neuropatias, essas continuam do mesmo tamanho. E agora com o frio acaba até piorando um pouco. É interessante você citar 2009, né? Foi uma epidemia. Foi uma epidemia. 2009 foi uma epidemia. Foi uma pandemia, foi uma né? pandemia. Foi uma pandemia. Surgiu na China, se não me engano também,
com o vírus influenza H1N1, Sim. né, que no início do Covid, o H1N1, eles comparavam o Covid com o H1N1, falaram que o Covid se infectava mais fácil e tinha uma mortalidade mais baixa. Mas hoje a gente percebe que a mortalidade do Covid é tão parecida quanto a do H1N1, ou seja, é agressivo. Ele é agressivo também. E é interessante a sua comparação. Nós não fizemos a lição de casa, é isso? Não. Porque na época da pandemia, você vai se lembrar, Coralina, acho que todo mundo se lembra, a gente tomava muito cuidado com a questão do álcool. Se tivéssemos mantido isso, poderia não ser tão forte como está hoje? Com certeza, Paulo, né? O brasileiro em si, ele não faz muito o seu dever de casa. Mas a China fez né? a lição de casa desde aquela época, porque lá eles usam, por exemplo, a máscara. Isso já é costumeiro para eles, isso, né? o povo oriental já tem essa cultura. Você vê os japoneses, eles não adentram a sua casa com sapatos, eles não se tocam cumprimentar, né? Eles se cumprimentam abaixando o corpo, né? Quando eles estão, não são todo mundo que usa máscara lá fora da epidemia, né? Da pandemia. São só quem tem sintomas gripais. Eles usam para proteger o próximo. Então eles têm um senso de proximidade com o outro muito grande. Diferente da gente, né? Que a gente não sabe nem espirrar, né? Faz um copinho na mão. Então a gente tem que tomar todas essas medidas aí para prevenir não só a Covid, como eu falei, as outras infecções também. Essa semana eu vi uma matéria muito bacana na Finlândia. Lá também já está tudo controlado e os próprios supermercados lá do país, eles criaram adaptadores nas portas dos freezers, por exemplo. Eles vão com o cotovelo agora, ao invés de colocar a mão, eles vão com o cotovelo, né, para abrir, para não ter contato. É interessante isso. Cada país vai criando novos métodos, né, para poder eliminar isso, né? Sim, é dentro de um bloco cirúrgico, é mais ou menos assim. Para acionar a torneira, ou é pedal, ou é com o cotovelo. Então isso tudo minimiza as infecções, né? Vamos aprender muito com isso. Com certeza. Estamos aprendendo muito com isso. Eu acho que dessa vez essas medidas higiênicas vão ficar por mais tempo. Porque o vírus ele não vai acabar agora em junho, julho, agosto. Ele só vai acabar quando tiver a vacina ou a cura definitiva. E ele vai continuar circulando, né, até todo mundo estiver imunizado. E é interessante essa fala porque eu já falei com vários especialistas aqui, até com relação a essa vacina. Todo mundo quer saber, né, quando que vai aparecer essa vacina. Diversos países estão trabalhando na pesquisa. O Brasil também é uma referência em pesquisa, diga-se de passagem, mas os especialistas dizem, no mínimo um ano. O mínimo seria um ano para termos essa vacina hoje. A produção de vacina ela é um pouco complexa, porque envolve algumas fases, né, e tem que seguir algumas convenções. Então faz o teste in vitro, depois faz teste em vivo, depois a gente, a um curto e médio e longo prazo, avalia os seus possíveis efeitos colaterais e a partir daí começa a distribuição, né? Então é um processo que demora pelo menos 1 ano e meio. Pelo menos 1 ano e meio. Nós vamos para o primeiro intervalo, daqui a pouco a gente volta falando nesse feriado de São Benedito aqui em Poços de Caldas sobre Covid-19. Até já! De volta com o Plantão 47 especial, feriado municipal aqui em Poços de Caldas, dia de São Benedito, quarta-feira. Nosso tema hoje é Covid-19, está tudo parado, a cidade está parada, a cidade está se adaptando a este momento que nós estamos passando. Por isso, os nossos convidados de hoje, ela é engenheira de segurança do trabalho, Coralina Vidal, e também o médico cardiologista, doutor Aureliano. A Coralina, no primeiro bloco, para quem não chegou, ela citou, né, a questão da saúde do trabalhador, mas a saúde psicológica também ela é extremamente importante. Sim. E claro que o acesso à informação é importantíssimo. Estamos trabalhando também nesse período, né, até no combate à fake news. Diversas ferramentas estão sendo, né, trazidas à tona até para verificar a informação correta, né? Por isso que a gente sempre fala, acompanhe os órgãos de imprensa oficial, né, onde a notícia ela é checada, ela é apurada, até para não causar essa ansiedade em todo mundo. E às vezes chega uma notícia errada até um trabalhador, ou até mesmo o medo.
acaba interferindo psicologicamente no dia a dia dele, né? Com certeza. Por isso que é tão importante as empresas implementar todas as medidas de cuidados necessárias, o que já foi falado, o que já deveria ser implementado ou o que não era feito pela empresa referente à segurança do trabalho, deve implementar todas essas medidas para trazer um mínimo de conforto para o trabalhador. Porque imagina, ele fica naquele peso entre sair da casa dele, que às vezes ele divide casa com pessoas que estão dentro da faixa de risco, ter que obrigatoriamente sair da sua casa, deslocar até o trabalho e lá ainda conviver com outras pessoas ou quem trabalha com clientes, né? Então, que a empresa nesse momento vise muito o conforto para o trabalhador, a saúde mental do trabalhador. Eu falo que o lugar mais difícil da gente estar no meio de uma pandemia ou em qualquer momento é o lugar do outro. Então, que as empresas pensem muito nisso, como é difícil para o trabalhador. E que também o trabalhador pense que também a empresa enfrenta as suas dificuldades, né? Porque a gente está passando por uma crise sem precedentes, até a parte financeira. Então, não adianta eu cobrar, achar ruim da empresa que ela está me colocando, eu tenho que me deslocar da minha casa, ir para o trabalho, ir lá trabalhar, e aí de final de semana eu não tomo nenhuma medida e faço encontros, né, e aglomeração e não tomo os cuidados. Então a gente tem que ponderar o bom senso e o senso de coletividade, né? Então agora não é hora da gente curtir e ter... É o momento de focar realmente. Exatamente. E a gente ainda, infelizmente, vê situações acontecendo, né? De o pessoal não ter o cuidado. Então, não é só... Você tem que ter o cuidado como cidadão, não somente como funcionário. Então, se a empresa está implementando as medidas, siga isso dentro do seu ambiente de trabalho e fora também. E aí, tem que se adaptar às novas... eu falo que agora é um momento de adaptação, né? As novas regras, as novas regras, normas, novas formas de trabalho. Cotidiano. Se você vai trabalhar em casa, tente colocar isso como um ambiente de trabalho ali na sua casa. Muitas pessoas estão fazendo esse trabalho em casa. Então, tente manter o seu ambiente de trabalho. Você não vai sentar no sofá para trabalhar com o computador. Então, tente manter esse bom senso ali. Se você vai trabalhar em casa, você tem um horário a ser cumprido, tem que ter um horário para você terminar o seu serviço também, porque muitas pessoas confundem, né? O ambiente de casa é um ambiente de descanso, de lazer. Até né? adaptar isso é muito difícil Até adaptar também, é né? muito difícil. Tentar adequar o seu posto de trabalho. E as empresas precisam trabalhar muito com isso. E vocês, os profissionais, também estão tendo que se adaptar a isso. Com Vocês certeza. têm que orientar e tem que se adaptar também à rotina de vocês. vocês. E se adaptar também com todas as alterações de legislações que vão acontecendo. Então, hoje mesmo teve alteração de novo de legislação, então a gente tem que ir se adaptando. Acho que a palavra do momento, a palavra de ordem agora é adaptação. Ansiedade, todo mundo sofre com um pouco de ansiedade, vamos buscar, se está te fazendo mal, ficar acompanhando notícias, fica em off uns 2 dias, pelo menos, para você tentar amenizar a situação interna. E que a empresa dê os treinamentos, dê explicação, palestra, que são os chamados DDS, que são diálogos diários de segurança. É uma conversa. Hoje já se tem muito material disso online para ser feito. Palestra online você já chegou a fazer nesse período ou ainda não? Ainda não. Ainda não? Eu faço muita reunião online, né? Então, o que eu tinha de presencial, eu alterei tudo para online. Dá mais trabalho, é mais complicado, mas a gente vai se adaptando. Então, todo mundo tem que ter um entendimento de que agora a gente está vivendo num momento completamente diferente. Então, a vida, de forma geral, a vida social, ela vai alterar, a vida de trabalho, a relação com as pessoas, e a gente tem que se adaptar, infelizmente não tem jeito. E que essa adaptação nos deixe frutos bons, né, de avaliação das nossas condutas de forma geral, que cada um avalie o comportamento que tem tido sempre. A gente, na área de segurança, a gente tem muita dificuldade para fazer os funcionários utilizarem os equipamentos de proteção individual. Então, as empresas que trabalharam de uma forma preventiva, prevencionista, e já implementaram essa educação na área da segurança, nesse momento é mais fácil. Agora, para aquelas empresas que trabalham de forma reativa, que elas apenas fazem alguma coisa na área de segurança do trabalho, quando acontece alguma situação, elas apenas reagem, ou alguma autuação, né, uma fiscalização ou um acidente de trabalho, agora fica tudo mais difícil. Então, esse momento é até para a gente avaliar as condutas que a gente sempre teve e como que a gente quer viver daqui para frente. Muito bem. Eu tenho um recado para você da Oralci Implantes. Acompanhe comigo. Olha só, gente, para você, quero falar com você que é filho, você que é neto, você que é marido.
Depois do Dia das Mães, é hora de valorizar quem você tanto ama. A Oral Sim Implante segue com a campanha a todo vapor, hein? Você vai mudar o seu sorriso e vai mudar o sorriso de quem você tanto ama. Pode ligar agora e falar em nome aqui do Paulo Marcelo, no 3114-0300. A condição é diferenciada para você. A Oral Sim fica na Correia Neto 430. 3114-0300 é Oral Sim Implantes, é parceira do plantão. Oral Sim Implantes da Correia Neto 430, aqui no centro de Poços de Caldas, o telefone é o 3114-0300. Esse contato, doutor Aureliano, do profissional da saúde, e aí eu coloco todo mundo no mesmo barco, né? O profissional da saúde em geral. O médico, por exemplo, tem que ficar de frente ali com o paciente, no atendimento ambulatorial, no próprio consultório. Existe uma pressão psicológica também para os profissionais de saúde e também para quem vai ser atendido, inclusive. Sim, Paulo, eu acho que nem só os médicos, mas eu acho que vai desde a linha de frente ali, que são as secretárias, Sim. pessoal da limpeza, os técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, os médicos, nutricionistas, todos eles estão de frente com tudo isso que está acontecendo, né? Então, a importância do uso correto dos EPIs. Quando você usa um EPI de forma correta, você reduz drasticamente a chance de se contaminar com o Covid. Então, todos os hospitais, clínicas estão utilizando os EPIs de forma adequada. Em consultório é mais tranquilo, porque a gente, quando o paciente liga, a gente orienta, se estiver gripado, não vá, né? Só leve um acompanhante se for necessário. Chegue no horário, não atrase. Foi reduzido aí em todos os consultórios da cidade o número de atendimentos para evitar aglomerações. Então vai ser uma realidade. E agora com a regulamentação da telemedicina já estão ocorrendo os atendimentos virtuais, né? Então o paciente, aquele que às vezes só quer uma orientação, ele pode deixar de se deslocar até um consultório médico e fazer uma teleconsulta para poder tirar sua dúvida. E isso já evita mais um contato aí de uma possível transmissão. E essa telemedicina, você acha que é algo também que pode permanecer, inclusive, após o término dessa pandemia? Paulo, era uma luta antiga do CFM em barrar há muito tempo, mas eu acho que agora não vai ter como mais. Porque se for pensar a nível de Brasil, tem muitas comunidades onde não tem médico. E talvez uma orientação na telemedicina já é muito para eles. Você vê o Amazonas, o Pará, o Tocantins, que são estados grandes, com os municípios muito distantes uns dos outros. Então a telemedicina eu acho que veio para ficar. Fica até uma dica lá para o pessoal da medicina do trabalho, talvez fazer o admissional por teleconsulta, um periódico por teleconsulta. É possível isso, não é? Sim, agora, com essa medida provisória que eu mencionei, né, no primeiro bloco, a 927 de 2020, os treinamentos eles podem ser feitos online. Essa questão dos exames admissionais, agora eles ganharam um fôlego, né? Então, você não precisa fazer assim que você contrata. Então, a gente já teve esse espaçamento aí, já teve essa alteração. Mas eu acho que é uma ótima sugestão, que pode ser... Vai ser o futuro, né? Assim, talvez todas as medidas que estão acontecendo hoje, tudo isso, esse home office, talvez vai vir para ficar, né? Porque eles vão entender que isso como uma redução de custo, talvez, né? Muitas evitar empresas não vão voltar, deslocamento. né? Aliás, ou pelo menos um percentual ali do quadro de funcionários vão manter nesse esquema. Né? Não tenho dúvidas. Porque, por exemplo, na minha área, às vezes vai muito propagandista de remédio, né? Ele consegue fazer um teleatendimento comigo e manda a amostra depois grátis por correio, por exemplo. Né? Então isso é uma economia até para a empresa, né? É um caminho sem volta. Provavelmente, Paulo. Como trabalhar a questão psicológica em tudo isso? No dia a dia ali na medicina? Nós, profissionais da saúde, estamos vivendo uma ansiedade com tudo isso, né? Porque é uma doença nova que ninguém sabe a realidade de mortalidade, de letalidade. E a gente fica pirado, né? Vou trabalhar, nossa, se eu encontrar em contato com o Covid, como que eu vou voltar para casa? Né? Então eu sou um índice dentro da minha família, porque eles estão isolados, mas eu não. Então essa ansiedade está ocorrendo em todo mundo, está todo mundo preocupado. Mas ele tem que manter a calma, usar seus EPIs de forma adequada, que logo vai passar. Né? Isso vai passar, com certeza. Eu tenho mais um recado para você da Sertaneja, acompanhe comigo.
Tem top 3 na Sertaneja para esta semana, gente. Olha só, vocês compram panela de arroz 5 medidas por R$ 84,99 em 3 vezes sem juros. Smartphone Moto G7 Plus 64 GB por R$ 1.399,99 em 10 vezes sem juros. Olha esse smartphone Samsung A10s 32 GB. Sabe quanto? R$ 999,90 em 10 vezes. Paga no cartão na Sertaneja Eletro. A equipe sertaneja não perde negócio. Sertaneja na Francisco Salles 555, de frente ao terminal de linhas urbanas. Tem o e-commerce também, acessa lá, casasertaneja.com.br. Intervalo, daqui a pouco a gente volta. De volta com a terceira parte do Plantão 47 especial, feriado, dia de São Benedito, né? Estamos aqui falando da Covid-19. Os convidados de hoje, a engenheira de segurança do trabalho, Coralina Vidal, também o médico cardiologista, doutor Aureliano Neto. Você pode participar conosco através do WhatsApp 999 27 35 91 ou deixar o seu comentário lá na nossa página no facebook.com/TV Plan Web. Antes da gente entrar no assunto, eu vou chamar a Drogaria Americana. Acompanhe comigo. Olha só, a Drogaria Americana é a rede de farmácias do seu jeito. Gente, 4 endereços aqui em Poços de Caldas. Tem na Francisco Salles, tem na Remígio Prézia, tem na Assis Figueiredo e também na Avenida João Pinheiro. Lembrando que a Drogaria Americana segue a todo vapor nesse período de pandemia com delivery. É só ligar para a Drogaria Americana que eles vão até vocês. Drogaria Americana, a rede de farmácias do seu jeito. Drogaria Americana, 4 endereços em Poços de Caldas, Francisco Salles, Remígio Prézia, Assis Figueiredo e Avenida João Pinheiro. Lembrando que o WhatsApp da Drogaria Americana está à disposição com taxa única de R$ 5,00 para toda a cidade. Drogaria Americana, a rede de farmácias do seu jeito. Eu disse na semana passada que a sensação, a Coralina falou, a Aureliano também falou sobre a conscientização de cada um. Né? A sensação que nós temos é de que estamos todos no mesmo barco. Aquela velha máxima de que o cliente sempre tem a razão, eu quero pegar um gancho nessa flexibilização, né, do comércio aqui em Poços de Caldas, e essa velha máxima de que o cliente sempre tem a razão parece que caiu por terra. Eu acho que nunca o cliente quis tanto que o comerciante voltasse a atuar nesse momento. E aí entra essa questão, né, da responsabilidade, da higienização, né, da disponibilidade de cada um de fazer a sua parte nesse momento. Ô Paulo, é interessante que aqui em Poços houve a flexibilização no comércio, mas não o fim do distanciamento social. Muito importante. Que a gente observa na rua, os pais levando criancinhas de 2 anos, 1 ano, 3 anos ao supermercado, a uma padaria, né? Então assim, tem como deixar em casa? Deixa em casa. E vamos evitar sair à toa, né? Tenho que fazer uma compra, realmente é necessário, eu preciso ir lá, então, eu tenho que ir, então vamos usar máscara, vamos usar álcool em gel, não vou levar acompanhante. Quanto menos gente circular na rua, menos vírus terá, então, circulando também. Então, essa disseminação irá reduzir e vai evitar uma sobrecarga do sistema público de saúde. Essa é a função do distanciamento social, é evitar um colapso do sistema público de saúde. Hoje, felizmente, em Poços de Caldas, tem poucos casos confirmados e que praticamente um ou outro internado em hospital. Então, tem muita vaga, graças a Deus, sobrando. Mas a gente não pode deixar de tomar essas cautelas, né? Como implementar isso dentro de grandes empresas? Você citou há pouco, cada empresa tem o seu, né, método de trabalho. E quando você pega aí uma grande multinacional, por exemplo, que já é, de certa forma, ali no dia a dia normal, demarcada, cada um tem que respeitar o seu espaço. E agora com essas mudanças, como implementar isso? Então, aí a gente tem os 2 tipos de empresa. A gente, mesmo para as empresas grandes, a gente tem aquelas empresas que já têm uma cultura de segurança do trabalho, de prevenção, de cuidado com a saúde física, né, integridade do trabalhador. E os trabalhadores já têm isso como uma cultura, eles foram educados. Então, nesse é uma situação muito mais fácil de se implementar agora. É mais fácil? Com certeza, com certeza. Já é cultural, as pessoas já aprenderam que elas têm que seguir as regras. Uma coisa é você ensinar do zero, que olha, agora tem regras a serem seguidas. Então é difícil, por isso a gente ainda vê muitas pessoas saindo sem máscara, fazendo eventos, né? Porque não teve essa educação. A gente tem um grande problema educacional aqui.
ele até mencionou já a questão de outros continente asiático mesmo, muitos países já tem esse cuidado, né? Já tem o uso de máscara. Se acordou resfriado, você vai sair de máscara, porque já tem esse pensamento no próximo, já tem essa educação, essa cultura. Então, uma coisa é esse tipo de empresa, esse cenário, e outra coisa é o tipo de empresa que não tem essa cultura já de segurança do trabalho. Então, você implementar e educar as pessoas agora é mais complicado, mas é possível, claro. E essa questão de cuidados com relação ao Covid, ele não é simplesmente fazer o uso de máscara. Você tem toda uma hierarquia de controles que deve ser implementada. Você tem primeiro a eliminação. A gente tem como eliminar agora o Covid? Infelizmente não tem. Você tem como substituir, então o próximo na hierarquia, substituir a sua forma de trabalho. Para muitas empresas tem, você vai colocar o funcionário trabalhando em casa, vai substituir seu método de trabalho. Para outras não, então as pessoas precisam ir até a empresa trabalhar. Então você vai implementar controles de engenharia, colocar os dispositivos de higiene, né? Demarcar de forma diferente os ambientes de trabalho, inutilizar alguns equipamentos onde as pessoas trabalham ali juntos. E depois você vai para os controles administrativos, que você vai mudar a jornada de trabalho, horário, revezamento de turmas. E a parte educacional fica dentro desse controle. Todos os treinamentos, falar bastante, ensinar como se lavar as mãos, como utilizar a máscara, como pôr, tirar, explicar muito a questão do distanciamento, cuidar nesse momento também da saúde mental, né? Demonstrar que a empresa está se preocupando, porque para o trabalhador também é muito difícil, né? Ele sai, ele precisa daquilo, a empresa precisa dele, então todos terem essa boa relação e entendimento de um com o outro. E por último, então, você faz a implementação dos EPIs, que agora, embora na hierarquia de controles ele é o último, ele é obrigatório. Ele é obrigatório. Ele é o último na hierarquia, né, falando dentro da segurança do trabalho, a gente analisando os riscos de forma geral, mas agora ele é obrigatório. Então tem que ser muito bem ensinado como utilizá-lo. Não adianta você usá-lo de qualquer forma, ele não vai ter eficácia, né? Você perde a eficácia dele. Não é simplesmente ir lá, comprar a máscara para os funcionários e entregar e tá tudo certo, eu estou fazendo a minha parte. Tem que ter um treinamento ali. Sim, tudo, né? você tem que ensinar. Ninguém estava apto para isso. Ninguém sabia como deveria ser, né? Fora de casa, fora da empresa, né? Dentro da empresa. Então, é tudo educacional. Fico imaginando implementar tudo isso, né? Essa questão do distanciamento, por exemplo, né? Numa linha de produção. O que diria Henry Ford, né? Diria, você trabalhar já é complicado, porque existem vícios de trabalho, né? Com certeza. E implementar isso no dia a dia não é fácil, né? Não é fácil, mas é possível. Principalmente para aqueles que já estavam avançados, já tinha essa cultura prevencionista. Então, eu acho que agora as empresas vão olhar até de uma forma diferente para a questão de segurança, né? EPI antes era muito difícil a gente fazer as pessoas entenderem que tinha que usar. Acho que agora está todo mundo entendendo que é importante, que é para a preservação própria e daquelas pessoas que estão ao nosso redor, né? E dá para trabalhar com EPI, né? Não, com certeza dá. Não tem que torcer o nariz, né? Nós vamos aprender com isso, né, doutora Aureliana? Você acostuma, né? Eu costumo falar que você acostuma com coisa boa e com coisa ruim, né? Então, o EPI não é ruim. É uma forma diferente. Então, máscara, realmente, uma máscara, essas N95, elas acabam pegando, acabam ferindo, mas é necessário, né? Eu costumo ver aí no comércio, o pessoal com a máscara aqui embaixo, no queixo. Então, assim, você contamina a máscara já? Contamina. Toda vez que você toca a mão na máscara, você contaminou a máscara. Você eliminou essa máscara. Tem que eliminar. Tem que eliminar ela. Então, outra coisa que eu já vi, às vezes a pessoa tira a máscara, pega na máscara e coloca em cima da mesa que ela está trabalhando. Ela contaminou todo o ambiente de trabalho. Então, a máscara, não vou utilizar, tira pelo elástico, coloca dentro de um saquinho ou envelope de papel e guarda ali com os elásticos para fora. Na hora que for reutilizar, pega pelos elásticos e coloca novamente. Sempre evitar colocar a mão na máscara. Recado da Ótica Contato para você, acompanhe. É hora de falar da Ótica Contato para você que tá com promoção, não para. Gente, olha, na compra do multifocal você ganha armação e um lindo óculos de sol. É isso mesmo, ganha armação ou um lindo óculos de sol. Isso não é sorteio, é comprou, ganhou, tá bom? E lembrando que você também compra óculos completo, visão simples, a partir de 10 de R$19,90. Na Francisco Sales 256, o telefone é 3721-5043. Ótica Contato na Francisco Sales, de frente
frente ao terminal de linhas urbanas, ao lado ali da Drogaria Americana. Hoje com o médico cardiologista, doutor Aureliano Neto, e também a engenheira de segurança, Coralina Vidal. Tema hoje, Covid-19, a segurança, né, do trabalhador e também das empresas. Eu queria voltar um pouquinho. Essa semana eu fui procurado por algumas pessoas, né, e existe aquela ansiedade, né, de voltar ao trabalho, que é normal também, porque ninguém quer ficar parado. Chega um momento que ninguém mais aguenta ficar em casa, né? E eu vejo que alguns setores ainda não podem trabalhar. Essa semana eu fui procurado por um pessoal de uma empresa aqui de Poços de Caldas, que eles estão com as atividades suspensas momentaneamente, mesmo através, né, do decreto aqui do município. E aí eles vieram me perguntar: Paulo Marcelo, mas e se no caso, né, eu for trabalhar como autônomo, na rua, vendendo alguma coisa? Esse contato no dia a dia também pode prejudicar e muito o trabalhador, né? Tem que tomar um cuidado com relação a isso, né? Com certeza tem. Todas as atividades agora exigem Sim, cuidado, sim. né? Cada vez que você sai de casa, você está exposto. Mas eu não sei como é esse caso que você está mencionando, se a pessoa ela dependia disso, é a da renda dela, ela tem que fazer mesmo, não tem jeito. Então ela vai fazer e vai tomar todas as medidas que as que ele já mencionou, a tudo aquilo que a gente sabe. Mas ele está exposto ao risco. Por que eu estou questionando isso? Porque o governo federal, né, ele liberou essa linha de crédito. Eu vou entrar um pouquinho da questão econômica também, né? Na verdade, esse benefício de R$600 não é nem uma linha de crédito, é um benefício de R$600. E aí existe uma discrepância tremenda, porque o Estado, essa semana, inclusive, Aureliano, né, resolveu adiar a vacinação, né, contra a gripe. E, consequentemente, o governo federal libera esses benefícios para essas pessoas que estão desempregadas e passando por um momento difícil. E aí eles têm que enfrentar uma fila lá na porta do banco, né, não respeitando o distanciamento, e aí a gente, né, acaba se colocando no lugar da pessoa, o desespero, né? Ele não pode voltar a trabalhar, né, está com o salário ali suspenso, né, às vezes não recebe porque perdeu um documento. Fui até procurado por pessoas essa semana que perderam os documentos. Olha só, justamente na pandemia a pessoa vai e me pede um documento e ela não consegue nem acessar esse documento com foto agora, porque, né, as empresas, né, as entidades que representam o Estado não estão trabalhando também, no caso né, da UAI. Olha que situação que as pessoas estão passando, né? Muito complicada. E a gente, é tudo novo, né? A gente não sabe muito bem como lidar com tudo isso. É tenso demais da conta, né? Agora, essa questão do benefício e as pessoas nessas filas, extremamente perigoso, né? O que está acontecendo também, né, além de perigoso da aglomeração, nos noticiários que eu tenho visto, inclusive lá na minha cidade, é assalto. Então, assim, o nível de desespero das pessoas, né? Assaltar aquelas pessoas que estão desesperadas para poder pegar o auxílio emergencial, que seria o ganha-pão do mês, que é para o alimento mesmo, né? E ter pessoas assim, com essas atitudes. Então, não pensar no próximo, né? Essa semana nós mostramos aqui no plantão, semana passada, na verdade, 2 matérias, né, 2 casos bacanas. Uma pessoa achou uma carteira aqui no centro da cidade, né, com R$775, ele acabou devolvendo, né, o dinheiro para o dono da carteira. E essa semana, ainda no finalzinho da outra semana, o pessoal da Circular, da empresa de transporte público, uma senhora entrou, fez o pagamento, sentou no banco, esqueceu uma bolsa com R$2.200. E eles foram até ela e também devolveram o dinheiro, né? Tem histórias tristes, mas tem histórias bacanas também, né? Que as pessoas, parece que elas estão ficando mais coração ali aberto a poder colaborar com todo mundo, né? Eu acredito que existem mais pessoas boas do que más, né? Então, com certeza. Porque o noticiário, né, às vezes gosta de falar do ruim, né? Sim. Mas essas atitudes boas traz um ânimo maior pra gente, ainda mais nesse tempo de epidemia, de pandemia que a gente está vendo na televisão. É só número de morte, número de infectado, falta de leito de hospital. Então, essa ansiedade do momento talvez pode ser amenizada parando de ficar no telefone celular. Que em 2009, quando foi a da influenza, não existia o WhatsApp, né? Então, a informação deveria ser buscada para ver o que estava acontecendo, né? Mesmo com a existência da internet, a gente ia atrás, né? Ia lá num site de busca, a influenza H1N1. Não. Agora, a informação chega a cada segundo no nosso aparelho de telefone e a gente não sabe o que é certo, o que é errado, o que é verdadeiro, o que não é. Isso causa uma ansiedade muito grande, né, gente? As doenças mentais, né, psiquiátricas, de ansiedade e depressão,
nesse período elas estão aumentando. A gente consegue perceber isso visivelmente no consultório. Principalmente ansiedade. Ansiedade. E até atendi um jovem esses dias, 15 anos, falou assim, eu não estou aguentando mais. Falei, mas fica no telefone o dia inteiro vendo coisa ruim. Eu falei, não, vai ler um livro, uma coisa saudável, vai fazer uma higiene mental, né? Mas não, é a cultura do momento, né? A internet, a tecnologia, até ela está presente, é uma realidade e é difícil você fazer essa higiene nesse momento agora, ainda mais que está todo mundo dentro de casa, ocioso. Com certeza. Piscina e Conforto tem um recado para você, acompanhe. Olha só, pessoal, a Piscina e Conforto é a loja mais completa para você que gosta de piscina bem cuidada, hein? Lá vocês encontram tudo para piscina, os melhores produtos do mercado e novidades em acessórios e decoração. Tudo com o melhor preço da região. Telefone para contato 3712-3801 ou no WhatsApp 98403-5736. Piscina e Conforto aqui em Poços de Caldas. Nosso município deu um exemplo muito bacana no mês passado com relação à vacinação aos idosos. Foi feito um drive-thru aqui, lá no Ronaldão. Eu achei uma ideia super bacana. Tanto na questão da segurança, né, como também na saúde, porque não teve esse envolvimento ali, uma pessoa tocando na outra, né? E evita uma aglomeração, né? Quando é época de vacinação, o que a gente costuma ver são filas saindo da policlínica para vacinar. E dessa maneira que setorizou os grupos de prioridades, e com o drive-thru, ele deu uma diminuída nessa aglomeração, né? Evitando assim o contato. Você acha que vai demorar muito para voltar ao normal, Aureliano? Paulo, eu tenho lido bastante sobre isso, sabe? Lido revistas médicas. A expectativa é que em agosto a diminuição do vírus esteja bem baixa, sabe? Sem essa questão de vamos jogar o pico para frente, Não, pelo que a gente está entendendo, não vai haver esse pico, porque o Brasil, diferentemente de outros países, né, a densidade demográfica é menor, né, comparada aí à China, aos Estados Unidos. A nossa curva de infectividade e letalidade não está muito grande comparado aos outros, esses países maiores, está mais próximo da Alemanha, entendeu? Então, eu tenho fé que isso vai acabar mais logo possível. O ideal seria que nós, né, tivéssemos feito a lição de casa como a Alemanha fez, né? Que a Alemanha mostrou aí uma agilidade muito... É claro que, né, a Alemanha não é populosa como o Brasil. A Alemanha tem quase 80 milhões de habitantes, Brasil próximo de 200 milhões. Isso é uma coisa importante você falar da densidade demográfica. O prefeito Sérgio Azevedo esteve aqui também no plantão há poucos dias e a gente falava sobre isso, né? Em Poços de Caldas, a densidade demográfica aqui, ela é interessante para este momento. Haja vista a quantidade de leitos que nós temos, né, de UTI aqui na cidade, você pode falar isso com muita tranquilidade, inclusive. A cidade de Poços de Caldas, ela é privilegiada na saúde. Tem o Hospital Santa Lúcia com, não sei se me engano, 30 ou 40 leitos de UTI. A Santa Casa recentemente passou por uma ampliação, né, com a ajuda de alguns empresários da cidade, ampliaram os leitos de UTI, fizeram um hospital de campanha que ainda nem tem paciente internado. Tomara que não então, tenha, né? De acordo com o que eu tinha lido, são parece que 96 leitos. E a cidade de Caldas também credenciou a Santa Casa de lá para ser uma retaguarda de Poços. Então, assim, os pacientes de caso leve, se aqui não estiver comportando, vai ser transferido para lá com uma equipe boa, médica. Então, assim, a cidade em si, por ainda ser populosa, mas a densidade demográfica é pequena, então isso facilita a diminuir a disseminação do vírus. Esse pico, segundo a Organização Mundial da Saúde, seria nesse início do mês de maio, é isso? Ia terminar agora, se não me engano, dia 6 de maio, né? Seria o pico mesmo da curva. Tá batendo isso? Até então tá batendo com os números que a gente tem acompanhado? Tá crescendo, tá batendo sim. Muito bem, então daqui a pouco a gente volta com a parte final do programa. Até já! De volta com a quarta parte do plantão 47 especial aqui na TV Plan, tem um recado para você da Gabema Baterias, acompanhe. Há mais de 50 anos no mercado, a Gabema Baterias é revendedora autorizada das melhores marcas. Gente, a Gabema faz entrega de baterias, eles vão até vocês. Baterias novas para todos os tipos de veículos com o melhor preço da cidade. Não deixe o seu carro na mão, deixe nas mãos da Gabema. 3722-2610 ou 3064-2020, na Marechal Deodoro, no centro da cidade.
Gabema, na Marechal Deodoro, aqui no centro da cidade, nessa parte final do plantão, né, falando com a engenheira em segurança do trabalho, Coralina Vidal, e também com o médico cardiologista, Dr. Aureliano Neto. A questão é uma só, né? A gente está chegando na parte final do programa, cada um tem que fazer a sua parte, temos que nos cuidar literalmente, né? Acho que nunca todo mundo esteve tão junto no mesmo barco. Empresas, colaboradores, as pessoas que estão indo para as ruas também, sempre tomar o cuidado para, né, não se contaminarem e, claro, dar o exemplo que é mais importante. Sim, a gente tem que ter muito respeito por cada um nesse momento. O medo é uma coisa muito triste da gente lidar e muito difícil, né? Então o medo desperta em cada um uma reação diferente, mas a gente tem que ter, acima de tudo, o pensamento em cuidado ao próximo. Cada um, nesse momento, está enfrentando isso de uma forma diferente. Tem pessoas que desenvolveram uma crise de ansiedade alta, então isso, pelo que ele falou, se está te fazendo mal, fica vendo aquilo o tempo todo, desconecta um pouco, busque algo novo. Eu acho que esse é um momento que muitas pessoas estão ociosas, então busque algo novo, vai ler um livro, vai ver uma série, fazer algo que gostaria de fazer e nunca tinha tempo. A gente sempre reclamava que nunca tinha tempo e agora a gente tem. Então vamos buscar uma forma proveitosa de usar isso a nosso favor, porque a situação já está tão triste e que essa solidariedade que a gente viu em vários momentos até agora, que isso se estenda, que seja uma rotina de vida, uma nova forma de viver, não seja só por esse momento. Temos que ser otimistas. Temos que ser otimistas, é o que resta. O que adianta agora para a gente ser pessimista e entrar em desespero? Entrar em desespero não vai ajudar nada nesse momento, não ajuda ninguém, não ajuda o trabalhador, não ajuda o empresário, não ajuda ninguém. Obviamente a gente tem situações de muito estresse, principalmente eu vejo isso na área médica, que trabalha diretamente com os infectados, mas a gente tem que ir tentando driblar essas situações e levando da melhor forma possível, porque a gente vai ter que passar por isso. Com certeza. Qual que é a mensagem, doutor Aureliano, que você deixa, né, para quem está nos acompanhando neste momento, falando, né, especificamente da saúde? Fato é que nós vamos sair dessa. Não se sabe quando, mas vamos sair dessa. Né? Eu costumo falar, tudo passa. Né? As coisas boas também passam, as ruins também passam. Tudo é um aprendizado. Nada é escrito por acaso. Se estava programado para a gente passar isso, que a gente consiga passar da melhor forma possível, sem medo, que, igual ela falou, a Coralina falou. O medo traz as diversas reações. A reação de luta ou fuga, né? Então, assim, acho que é manter a cabeça no lugar, elevar um pensamento com medidas de higiene mental, com uma boa leitura, não um filme de tiroteio, essas coisas, mas um filme mais tranquilo, um romance, alguma coisa, para amenizar a mente, diminuir essa ansiedade, porque os níveis de ansiedade realmente da população com isso, ficar em isolamento social dentro da nossa casa, mesmo que com todo o conforto, já é difícil. Né? Essa liberdade de ir e vir restrita é complicado. A gente consegue perceber as criancinhas que estão ficando mais estressadas também porque não podem sair às ruas. Então, se todo mundo fizer a sua parte, além de se proteger, protege o próximo. E com isso, a gente consegue sair muito mais rápido dessa. Quero agradecer a presença dos nossos convidados aqui no Plantão. Coralina Vidal, muito obrigado mais uma vez por participar aqui com a gente nesse momento tão importante. Eu que agradeço pela abertura, eu acho que o diálogo é sempre fundamental e eu fico sempre à disposição. Até a próxima, viu? Até a próxima. Doutor Aureliano, muito obrigado pela presença, até a próxima também. Muito obrigado, Paulo, e estamos aí, se precisar. Sempre. Eu volto amanhã ao vivo, às 9 da manhã, lá na Band FM, no Manhã Show, junto da Luciana Abreu. Meio-dia tem Plantão da Tarde, e amanhã, ainda às 7 horas da noite, tem o Plantão 47 ao vivo. Até lá!